Olá, senhores telespectadores, tudo bem com vocês? Na teleaula de hoje, número 533, sim, 533, iremos aprender um pouco mais sobre limites. E repetindo, não são os limites da sua vida, mas sim aqueles limites que caem muito nos vestibulares, que caem muito em todos os tipos de prova. Mas hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre limites das funções exponenciais e logarítmicas. Não precisa ficar com medo do logaritmo não, porque nós estamos com uma especialista. Nós estamos aqui com uma das melhores matemáticas desse mundo. E eu gostaria de chamar aqui Laura Alexandre. Laura. Venha, Laura, pode vir. Muito obrigada, excelentíssimo Wesley. Então, gente, para a gente começar a falar sobre os limites de funções exponenciais e logarítmicas, eu quero primeiramente fazer um breve resumo sobre o que é uma função exponencial e como que é o gráfico da mesma. Então, gente, a função exponencial vai ser aquela em que o x ele será um expoente de alguma potência, como vocês podem ver aqui. Elas têm uma seguinte propriedade, ela pode ser ou decrescente ou crescente, como a maioria das funções. Ela será decrescente quando a base da potência ela for ficar entre 0 e 1, ou seja, ela vai ser uma fração. Com isso, a gente vai aumentar o x e, consequentemente, o a vai decair. Já no caso da crescente, o a será maior que 1. Então, ao contrário da decrescente, com o aumento do x, o a também vai aumentar. Aqui nós temos o gráfico tanto da decrescente quanto da crescente e também vou mostrar algumas propriedades a partir desses gráficos. Então a primeira coisa que devo mostrar é que em qualquer gráfico de exponencial haverá o ponto x igual a 0 enquanto y igual a 1, já que nós estamos falando sobre um expoente, né? Pois sempre que x for igual a 0, independente da base, y será igual a 1. Então, com certeza esse ponto está presente tanto na decrescente quanto na crescente. Agora, a gente vai entrar realmente na parte do limite, porque a gente vai encontrar os limites a partir da análise do gráfico. Ou seja, nós temos aqui o limite de a elevado a x, com x tendendo a infinito positivo. A partir do gráfico, o que nós podemos notar? Nós podemos notar que quanto maior x está se tornando, mais próximo o gráfico está mais próximo ao eixo de x o gráfico se encontra. Ou seja, a tendência com o aumento de x é que o limite se torne 0. Ou seja, o limite de a... o limite de a elevado a x, quando x tende a infinito positivo, é igual a 0. E no caso do infinito negativo, nós novamente vamos analisar o gráfico, que é quanto mais a gente diminui x, a gente percebe que a curva está o ângulo que a curva faz está aumentando. Então nós podemos dizer o quê? Que quando o x tende a infinito negativo, ele tende a infinito positivo a partir do eixo y. Esse é o caso da função decrescente. Já na função crescente, vocês veem que a curva é literalmente o contrário. Então a gente pode dizer literalmente o contrário, a partir também da análise do gráfico. Limite de a elevado a x com x tendendo a infinito positivo. Como nós podemos ver, o aumento de x faz com que haja aumento no ângulo dessa curva, por assim dizer. Ou seja, ele tende a infinito positivo. Enquanto que o limite de a elevado a x com x tendendo a infinito negativo, nós percebemos que mais próximo a curva se encontra do eixo x, ou seja, ele tende a 0. Esse é o caso, essas são as propriedades encontradas para limites de funções exponenciais. Então, gente, agora eu vou explicar sobre a função logarítmica. Novamente, eu vou relembrar alguns fatores sobre a função logarítmica e os gráficos. Então,
A princípio nós sabemos já que o log de x na base A é igual a b significa que A sobre B é igual a x. Quando nós falamos de uma função f de x, nós colocamos f de x igual a log de x na base A. Lembrando que a função logarítmica tem essas questões de A ser maior que 0 e também ser diferente de 1. Assim, tipo, se fosse 1 a gente não ia precisar do log, né? Então, e outra coisa que novamente acontece com os gráficos e as funções, assim como na exponencial, é que a decrescente, o A será entre 0 e 1, enquanto a crescente, o A será maior que 1. Novamente, vocês podem ver que o motivo para que isso aconteça é porque o A é a base. Então, como o A, nesse caso, será uma fração, o aumento do expoente fará com que o x ficará menor. Enquanto que aqui ele é maior que 1, então, consequentemente, o aumento do expoente também vai acarretar em um x maior que aumentará em decorrência do aumento de b. Agora, com o gráfico, nós podemos dizer que tem sempre, ao contrário do gráfico exponencial, o gráfico logarítmico vai ter sempre terá sempre uma parte em que x é igual a 1 e, consequentemente, y vai ser igual a 0. Relembrando nessa parte aqui, em decorrência disso, porque todo número que elevado a algum número que é igual a 1 estará elevado a 0. Então, esse momento estará presente nos dois tipos de gráfico e em qualquer gráfico logarítmico. Então, a gente agora partindo para o limite propriamente dito, a gente também vai fazer essas deduções a partir da análise do gráfico. Aqui na função decrescente, nós podemos ver que quando o x tende a infinito positivo, a curva vai se perdendo, ela só vai ter esse alongamento, no qual a gente não vai ter uma certa noção. Só que a gente pode afirmar o quê? Que ela será sempre infinita, e como se passa no quarto quadrante, vai ser um infinito negativo. Agora, quando o x tender a zero positivo, nós de novo vamos ver aqui essa aproximação, assim, nessa parte. Quando a gente faz a associação com o valor de x, a gente vê que ele está sempre próximo do y, só que ele nunca encosta. Aparentemente, ele vai ficar até certa forma paralelo. Então, a gente também vai poder afirmar que é positivo, só que por se encontrar no primeiro quadrante, será um infinito positivo. Já na função crescente, a gente tem exatamente o contrário. Isto é, além da forma como o gráfico se dá, também nos valores. Aqui a gente vê que quando o x tende ao infinito positivo, ele se encontra aqui no primeiro quadrante, também com a mesma forma em que não há encontro com nenhum eixo de y, então a gente afirma que ele é infinito e positivo por estar no primeiro quadrante. E já quando x tende a zero positivo, no caso ele novamente praticamente entra fica paralelo ao eixo y e não irá se interceptar, só que desta vez no quarto quadrante, fazendo com que seja um infinito negativo.